O Trilhas da Democracia de hoje debate o caso dos reitores das universidades e dos institutos federais que foram eleitos em votação dentro das suas comunidades acadêmicas e que não foram empossados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os nossos convidados são Maurício Gariba, reitor eleito e não empossado por Bolsonaro do Instituto Federal de Santa Catarina, Georgina Gonçalves, reitora eleita pela comunidade universitária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e Iago Montalvão Campos, que é presidente da União Nacional dos Estudantes. Sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia, e eu começaria já fazendo referência à carta assinada por 20 reitores, reitoras, diretores, diretoras, vice-reitores, vice-reitoras de institutos federais, de universidades federais, em que se faz a carta intitulada, uma carta aberta intitulada "A democracia precisa prevalecer", em que se defende a posse, né, dos reitores, reitoras eleitos pela comunidade, pelas respectivas comunidades acadêmicas, como um aspecto vital da autonomia universitária. Eu queria, inicialmente, professor Maurício, que o senhor fizesse uma avaliação do ponto de vista jurídico, né, do atual estágio dessa reivindicação legítima desses reitores, reitoras que foram eleitos nos processos eleitorais que aconteceram desde 2019 e que agora, em função da decisão tomada pelo STF de fevereiro, parece ter sofrido um baque. Então, com a palavra, por favor, Maurício. Obrigado, professor Marco, obrigado pelo convite. Queria também cumprimentar a professora Georgina, cumprimentar também o Iago. Fundamental, né, nessa luta pela volta da democracia, da autonomia universitária. O movimento estudantil tem se mostrado firme e forte nessa briga. Com relação a esse aspecto, o relator da questão dessa ADPF 795, né, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o ministro Fachin, do STF, ele proferiu uma liminar dizendo que haveria necessidade de você cumprir o que estabelece a legislação com a liminar dele, ou seja, o cumprimento ali da lista tríplice que o presidente deveria escolher o mais votado. Basicamente foi isso. Eu não tenho, claro, todo o conhecimento jurídico, mas a gente, junto com essa frente, tem estudado muito essas questões. O que aconteceu, e essa votação foi virtual, o ministro Alexandre de Moraes analisou que, não, mas se isso já está na lei, não há necessidade de uma liminar. Só que nós estamos num processo de exceção, estamos num estado de exceção. Há necessidade de firmar isso. Não, precisa cumprir a lista tríplice, precisa indicar o mais votado. Só uma observação, aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, nós não temos essa legislação da lista tríplice aqui, é apenas um, o vencedor é quem é encaminhado ao MEC. Bom, o que aconteceu? Né? Nós tivemos aí a votação que acompanhou o Alexandre de Moraes nessa questão. Mas o mais importante, professor Marco, é que em 23 de junho nós teremos a análise, e aí vai ser análise presencial por parte dos ministros, da ação direta de inconstitucionalidade, que é contra o artigo 1º da lei federal, né, que estabelece as regras de escolha de reitores e vice-reitores das universidades federais. Então, nós estamos imbuídos, né, num esforço para reverter essa situação, porque muitos ministros não conhecem ou acham
que a lista tríplice das universidades é como se fosse a lista tríplice, por exemplo, para escolher o Procurador-Geral da República, e é completamente diferente, a concepção é diferente, a comunidade participa, os estudantes participam, os técnicos administrativos participam, os docentes participam, há o engajamento da comunidade. Então, isso difere, por exemplo, né, de uma lista tríplice que seria da PGR, por exemplo. Então, é esse aspecto que nós queremos... Maurício, Pois não, pode... Maurício, na verdade, o que foi derrotado por 5 votos a 2 foi a medida cautelar que, salvo engano, foi impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É isso? É isso mesmo. E a de 6565 pelo Partido Verde, né? Que ajuizou essa ADI. Então, como eu falei, né? A gente está imbuído nesse esforço, inclusive estamos em tratativa para contratar um escritório em Brasília para fazer esse trabalho de esclarecimento ao STF sobre as eleições nas instituições federais de ensino superior. Professora Georgina, então, do ponto de vista jurídico, todos os nossos esforços estão direcionados para a votação de junho. Do ponto de vista político, quais são as ações que estão sendo empreendidas a nível nacional, já que existem instituições que sofreram essa arbitrariedade em todo o território nacional? Do ponto de vista político, o que se encontra em organização até o mês de junho? Estava saudando você, Mandaíne, e agradecer o espaço que você nos dá aqui, saudar o Iago, presidente da UNE, meu colega, professor Maurício, reitor. Então, acho que do ponto de vista político, é importante destacar a mobilização que a comunidade universitária continua a realizar em defesa da sua autonomia, em defesa, exigindo, pedindo respeito à vontade da comunidade. A articulação, um grupo de reitores, cria mobilização, fóruns de mobilização. Nós estamos, por exemplo, organizando agora mesmo, pensando em organizar um seminário, nos organizando para realizar um seminário sobre discussão. As diversas comunidades realizam diversos tipos de mobilização nesse sentido. A mobilização não para, existem nessa organização, existem diferentes tempos dessa organização nas comunidades, porque esse tem sido um processo que já se arrasta há 2 anos. No meu caso, por exemplo, as eleições, a escolha para reitor aconteceu ainda em 2019. Creio que na semana passada, novamente, uma comunidade aqui no Nordeste, em Campina Grande, também seguiu nessa situação, sendo desrespeitada em sua vontade. Portanto, o importante é que diversos níveis de mobilização acontecem internamente nas universidades e uma articulação nacional definida, dirigida por nós, mas apoiada por organizações, a exemplo da União Nacional dos Estudantes, segue fazendo suas mobilizações. Iago, e o papel e atuação do ME, do movimento estudantil? Como hoje a UNE se prepara para esse enfrentamento? Como os diversos diretórios centrais das universidades, dos institutos federais têm se organizado e se mobilizado para essa disputa que é fundamental, central para a manutenção da autonomia universitária e dos estudantes e dos institutos federais? Oi, Marco, bom dia, professora Gina, professor Maurício. Bom, nós sempre defendemos com muita força a autonomia universitária, sempre foi um dos pilares importantes da reforma universitária que a UNE defende, e mesmo na única intervenção que se houve no período, né, desde o período de redemocratização no país, que foi em 98,
na UFRJ, o movimento estudantil sempre teve na dianteira dessa defesa, né? Quando ocupou, inclusive, a UFRJ naquele período. De 2019 para cá, após a entrada do Bolsonaro, já estamos aí em mais de 20 intervenções e o movimento estudantil, em todos esses momentos, se posicionou, se mobilizou, né? Como a gente pode observar, por exemplo, amplas manifestações que foram realizadas no momento em que houve a intervenção na Universidade Federal do Ceará, na Federal do Rio Grande do Sul, no próprio IFSC, enfim, em todas essas universidades os estudantes se mobilizaram. E eu acho que é o nosso papel defender a autonomia universitária como uma garantia de que as nossas instituições tenham, de fato, a possibilidade de produzir conhecimento e pensar sem as amarras, sem as pressões externas de interesses políticos, porque é isso que o Bolsonaro tenta fazer hoje. Ele tenta, de alguma forma, controlar as universidades por perceber que as universidades têm um nível avançado de pensamento plural, né, e que não é compatível com as suas ideias. Então, nós, no movimento estudantil, estamos nessa defesa da autonomia universitária, ao lado dos professores que foram eleitos e não nomeados, né, mas, sobretudo, entendendo que, ao consolidar esse processo, que o próprio Bolsonaro já falou em uma live, que ele não aceita reitores, né, que tenham posicionamentos, enfim, que ele discorda, ele está justamente atacando os princípios constitucionais e democráticos. E para nós isso é muito importante, porque a partir do momento em que isso começa com a reitoria, daqui a pouco o movimento estudantil também, que já é ameaçado, né, de alguma forma, mas vai cada vez mais sendo prejudicado por esses interesses autoritários. Então, nós temos participado dessa construção do seminário, temos construído mobilizações nas universidades e, sobretudo, temos nos mobilizado ali também junto ao STF, mas nas bases do movimento estudantil, com os centros acadêmicos, com os DCS, e não tenho dúvida, a grande maioria do movimento estudantil, dos estudantes em geral, está muito preparada para a luta em defesa da autonomia universitária, né? Basta ver as eleições nas universidades como tem acontecido, a opinião pública dos estudantes é majoritária a opinião de que não podemos aceitar esses ataques e essas intervenções. Iago, ampliando um pouco a discussão, mas ainda dentro do campo da defesa da autonomia universitária, da liberdade de cátedra, da liberdade de expressão, nós temos assistido a vários episódios, desde o início do governo Bolsonaro, de tentativa de intimidação de professores e também de estudantes, não é? O mais recente episódio aconteceu aqui em Pernambuco, quando a vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a professora Érica Suruagi, foi intimada a depor na Polícia Federal devido a um outdoor que foi patrocinado pela Associação Docente da Rural de Pernambuco, em que dizia o seguinte, abre aspas, o senhor da morte chefiando o país, no Brasil, mais de 121 mortes por Covid-19, hashtag fora Bolsonaro, fecha aspas. Então, à época, eram apenas, me permitam dizer isso, eram apenas 120 mil mortes, e hoje nós estamos próximos de 300 mil mortes. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação dessa situação, desses ataques constantes, dessa intimidação permanente em relação a docentes que se manifestam contrariamente ao atual governo. Marco, esse é um processo que não começa agora, né? Nem sequer começa com o início do governo Bolsonaro, vem desde antes. E eu relembro aqui, por exemplo, o que aconteceu com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Isso faz parte já dessa escalada, né, autoritária, persecutória aos princípios democráticos de liberdade de expressão que se tem com base na Constituição e que são de legítimo direito dos cidadãos, mesmo que funcionários públicos, reitores, enfim, de expressar suas opiniões, mas se manifestou também através de perseguições políticas disfarçadas de jurídicas, e isso está sendo desmontado agora, né? Foi citado, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, que levou ao suicídio do professor Cancelier na Universidade Federal de Santa Catarina. Aquilo ali é a instrumentalização política, uma forma de perseguição a partir da justiça, né? Porque não havia provas, não havia processo instaurado e humilharam, né, um professor justamente por entender que ele tinha posições políticas diferentes daquelas que interessavam esse governo que entraria, que hoje está aí do Bolsonaro. E aí você vê, as coisas vêm só aumentando, crescendo,
os ataques à própria União Nacional dos Estudantes, né? A tentativa de desestruturação da Uni com as propostas da carteira digital, esse tipo de coisa, perseguições pelo ex-ministro Weintraub, discussões, eu mesmo, particularmente, além de já ter sido agredido na frente do MEC, já fui processado pelo Weintraub. Então, esses mecanismos vão sendo utilizados. A estudante Ana Flávia, do DCE, da UFERSA, que estava lutando lá contra a intervenção também, sofreu perseguição da reitoria, né? Então, você vai vendo que no campo dos estudantes é muito forte. E no dos professores, também tem muita força, porque se usa da prerrogativa de ser um servidor público para tentar impor algum tipo de perseguição, né? A partir de processos administrativos, esse tipo de coisa. O que acontece com a professora da Rural de Pernambuco é um exemplo, e o que acontece com o professor lá no extremo sul do Brasil, de Pelotas, o professor Halal, também é um outro grande exemplo que tomou grandes proporções nesses últimos dias pelo tamanho do absurdo, né? Mas isso vai chamando a atenção cada vez mais, porque de fato um plano, né? Uma forma de ir impondo as suas vontades, impondo o seu pensamento através da ameaça, através da intimidação. Isso é muito grave, porque por mais que o STF, inclusive, já tenha decidido por unanimidade a possibilidade de realização de atos políticos nas universidades pela autonomia e pela liberdade, o governo insiste em impor proibições a esse tipo de expressão, né, da cidadania da população brasileira, e nós temos que barrar isso e sempre criticar em alto e em bom som, porque nós já vimos o que aconteceu em outros momentos de fechamento autoritário no país. A universidade foi uma das primeiras a ser atacada e fechada. O movimento estudantil, a UNE, foi a primeira a receber os ataques da ditadura com o incêndio da sede em 1º de abril de 64. Então, a gente sabe por onde começa esse autoritarismo, e por isso não podemos aceitar em nenhum segundo qualquer movimentação nesse sentido. Professora Georgina, dando continuidade, então, às discussões e pegando como referência essa questão das perseguições, né, impostas pelo governo Jair Bolsonaro às universidades, aos estudantes, na verdade, à intelectualidade crítica desse país, eu fico pensando que o quão é importante essa luta travada por reitores eleitos e não nomeados para manutenção disso que é muito caro a todos nós, que é a autonomia universitária, a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão. Eu te pediria, então, agora que fizesse uma reflexão de como essa disputa pela posse, nomeação e posse dos reitores eleitos poderia servir como uma espécie de catalisador da afirmação da liberdade dentro do ambiente universitário e dos institutos federais. Pois não, Marcos. Um pouco como disse o Iago, de 2018 para cá, a universidade tem sido alvo, por parte do governo, de constrangimentos, ora econômico, ora político. Constrangimentos econômicos que nos impedem de consolidar, crescer, expandir, garantir, por exemplo, políticas de assistência estudantil tão importantes para a vida, para a dinâmica de nossos estudantes, para a dinâmica de nossa comunidade. Constrangimentos de ordem política como o que sofremos, quer seja perseguição de professores, e aí acho que vale a pena, me sinto na obrigação de prestar minha solidariedade ao professor Pedro Halal, mas também à companheira Érica, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E acho que, do nosso ponto de vista, a disposição de não considerar a vontade da comunidade universitária se coloca dentro dessa compreensão, não apenas contra a autonomia universitária, mas contra, sobretudo, o que a universidade é, esse espaço de diálogo, esse espaço de divergência, esse espaço que respeita, preserva, reproduz, produz conhecimento, respeita, reconhece outros saberes.
esse espaço de diversidade, esse espaço de autonomia. É bom a gente pensar que, historicamente, a universidade, a instituição universitária, fundada no século XIII na Europa, ela é fundada sobre autonomia. Então, a autonomia não é um valor qualquer. A autonomia não é da ordem da regulamentação jurídica. A autonomia universitária nos distingue como aquilo que nós somos, instituição de conhecimento, instituição de preservação de conhecimento, instituição que, a partir de sua democracia, a partir de sua autonomia, garante a sua relação política, mas a sua relação institucional com a sociedade. Portanto, o não reconhecimento da vontade de nossa comunidade, da comunidade universitária, não deixa de ser um ataque frontal àquilo que nós somos enquanto instituição. Professor Maurício, uma das melhores recordações que eu tenho relativas aos institutos federais foi uma visita que eu fiz ao Instituto Federal de Brasília, e a felicidade que foi ter passado por diversos laboratórios, a estrutura física, né, e a ocupação, né, e a visão dos estudantes que ali se encontravam, me causou uma grande felicidade nesse professor que aqui vos fala, que já tem mais de 30 anos de carreira docente. E eu penso, né, que os ataques proferidos e essas conquistas se deram exatamente em decorrência das ações tomadas durante o governo os 8 anos de governo do presidente Lula, né? E eu penso que os ataques contra os institutos federais, né, também se devem a esse fato, né, de ser uma estrutura nova, que dependeu de uma decisão tomada por um governo encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores. De alguma maneira, a mesma coisa pode ser dita em relação às universidades. Então, eu gostaria que o senhor também refletisse, né, chamada a reflexão sobre a importância dos institutos federais, os ataques sofridos pelos institutos federais de uma maneira mais ampla, né, e o porquê da importância do respeito às regras de nomeação do primeiro colocado, quando for o caso, do primeiro colocado das eleições para reitor dessas instituições. Professor Marco, eu achei importantíssima a fala tanto do estudante Iago quanto da colega professora Georgina. Eu tenho até a acrescentar que aqui em Santa Catarina, no Instituto Federal de Santa Catarina, só para reforçar o papel desses interventores, que é uma extensão exatamente do governo federal, o interventor aqui colocou 2 integrantes do Sinasef, que é o nosso sindicato, fez essa denúncia na Polícia Federal pelo sindicato ter feito outdoors, coincidentemente, né, também a professora Érica, outdoors contra a intervenção no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, esse é o modus operandi, quer dizer, o autoritarismo, né? Não respeito aos fóruns, por exemplo, o Conselho Superior nosso aqui, ele está suspenso, né, que é o nosso órgão máximo, que tem a representação da comunidade externa, dos estudantes, dos colegas técnicos e colegas docentes. Então, esse é o modus operandi desses interventores. E coloca em risco, claro, a própria instituição. O Instituto Federal de Santa Catarina, exemplo das universidades, né, e de outros institutos, por exemplo, o instituto aqui ele tem 75% dos seus estudantes na faixa ali percebem até 1,5 salário mínimo. Então, a importância que é uma instituição, né, para atender essa camada da população que é fundamental. E o trabalho que está sendo feito
principalmente na questão da pandemia, mostra a importância de nós termos as universidades, os institutos, o próprio SUS, né, público. Isso é fundamental. A pesquisa sendo gerada por essas universidades, pelos institutos. Então, isso tudo a gente está em risco, por quê? Pelos cortes que o governo tem feito. Né? Esse ano aí se prevê um corte de 20% no orçamento dessas instituições. E isso, claro, vai influenciar, né, na vida dessa instituição, na pesquisa, na extensão, no próprio ensino. Então, a preocupação ela é muito grande. E, quando você tem uma intervenção, você tem, na verdade, um representante do MEC, um representante do próprio governo federal, que vai cumprir com a cartilha do governo, a interferência, né, e não defesa dos anseios da comunidade, a defesa do que é o mais importante dentro de uma instituição de ensino, como falou a professora, falou muito bem a professora Georgina com relação à produção do conhecimento e tudo mais. Então, a gente tem essa preocupação, né? Como eu falei, a nossa legislação, ela difere das universidades, porque no decreto que definiu as eleições nos institutos federais, está claro que o presidente ele deve nomear aquele que a comunidade indicou. E no nosso caso, né, o interventor, ele perdeu a eleição. Não posso dizer que ele foi segundo colocado, ele perdeu. Né? E, claro, por um movimento político, né, foi indicado. E um outro detalhe importante é que o processo administrativo disciplinar que eu estou respondendo, que inclusive nem teve o seu desfecho, né? E aí a Constituição fala em presunção de inocência, foi criado pela ex-reitora que, né, por uma comissão de sindicância, jogou essa comissão de sindicância à Corregedoria Geral da União pela primeira vez, e ela, claro, nós participamos da eleição em 2015 para a reitoria, né? Eu concorri contra a reitora, não havia segundo turno naquela época, e ela sabia que a gente ia participar do processo eleitoral. Então, o MEC não respeita nem a presunção de inocência. É o mesmo caso do professor Arnob, no Rio Grande do Norte, é o mesmo caso do professor Maurício Mota, no Cefet do Rio de Janeiro. Então, eu queria enfatizar essa situação de intervenção, por isso a gente tem que lutar. E aqui nós não estamos defendendo o professor Gariba, a professora Georgina ou o professor Rui, enfim, todos aqueles que participam dessa frente. A gente está defendendo a democracia, o respeito à democracia nessas instituições, o respeito à autonomia universitária nessas instituições que, como disse a professora Georgina, é fundamental. Professora Georgina, professor Maurício, o Trilhas da Democracia, infelizmente, chega ao fim. A gente já pode pré-agendar um novo programa às vésperas da votação pelo STF, já do mérito da questão, imagino eu. Mas nós ficamos por aqui, nesse espaço, que é um espaço de defesa da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigado, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Um abraço.